Discipulado começa com contemplação, de Samuel Whitefield. Carregando o nome do Senhor. A expressão sacerdotal de Paulo era muito diferente da do sumo sacerdote de Israel, mas estava diretamente ligada ao mesmo fundamento, porque o apóstolo foi comissionado a levar o nome do Senhor. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Atos 9:15. Como vimos, a designação de carregar meu nome era dada ao sumo sacerdote, que o faria diante de Israel da mesma forma. Paulo estava comprometido a carregar o nome de Deus diante dos gentios. Frase que resumia a designação do apóstolo. Ele foi transformado à imagem de Deus pelo Espírito Santo para ser um representante de Deus entre as nações. Quando os não cristãos encontraram Paulo, se depararam com a imagem do Deus de Israel. E esse encontro deu ao apóstolo a coragem de chamar as pessoas para imitá-lo, enquanto ele seguia a Cristo. Paulo, portanto, foi enviado como sacerdote para representar Deus em meio aos gentios e para chamá-los ao sacerdócio. Como base na história de Israel, Paulo destacou o canto como ministério sacerdotal mais visível desses novos sacerdotes. O ministério sacerdotal de Paulo parecia muito diferente daquele do sumo sacerdote, mas fazia parte da mesma história que se desenrolava. Em Atos 9, vemos que o apóstolo foi chamado para ser sacerdote. Já em Atos 13, ele vivia como sacerdote na igreja da Antioquia. Por fim, em Romanos 15, ele resumiu o seu ministério ao sacerdócio, para o qual também chamou os gentios. Nós vivemos como Paulo, vivemos como sacerdotes das nações, convidando as pessoas entre as quais vivemos para o sacerdócio, e percebemos que o canto deve ser uma expressão proeminente de nosso chamado sacerdotal. Muitas vezes as missões são reduzidas ao evangelismo, mas Paulo não descreveu sua designação dessa maneira. Disseminar o evangelho é um primeiro passo importante em missões, mas é apenas uma tarefa nas missões. Paulo estava trabalhando para que os gentios se tornassem sacerdotes e formassem templos vivos para que pudessem todos juntos contemplar a beleza do Deus vivo e então cantar sobre ela. À medida que os não convertidos se reunissem como um templo vivo, seriam transformados à imagem de Deus e se tornariam uma expansão do chamado de Israel por todas as nações. Esse é o objetivo das missões. O mais proeminente missionário do Novo Testamento via a si mesmo como um sacerdote que ampliava o sacerdócio ao abrir novos templos entre as nações. Essa é a tarefa das missões e o chamado de um missionário. Sua missiologia é projetada para acender templos e produzir nas nações um povo que canta. A compreensão sobre o desejo de Deus de sacerdotes adoradores em todas as nações produziu uma grande ambição no coração de Paulo. Ele diz: esforçando-me deste modo para pregar o evangelho, não onde Cristo já foi anunciado,
para não edificar sobre alicerce alheio. Pelo contrário, como está escrito: aquele que não tiveram notícia dele o verão, e os que nada tinham ouvido a respeito dele o entenderão. Romanos 15, 20 a 21. Quer saber mais? Quer aprender mais? Quer adorar mais? Quer ser um sacerdote? Busque a palavra de Deus, leia as Escrituras e também leia o livro